Oi, gente! O vídeo de hoje é de cozido à portuguesa. Vou usar no meu cozido à portuguesa esses enchidos aqui. Essa morcela de sangue, esse chouriço aqui que ele é de carne, esse outro chouriço aqui também de carne de porco. Esse chouriço aqui de carne de porco eu vou usar duas. Vou colocar uma na panela de pressão junto com as carnes. E essa alheira, vou usar esses enchidos aqui. E de carne eu vou usar essas aqui. Eu já coloquei sal na carne ontem à noite, coloquei um pouco de sal. E vou usar essas carnes aqui, ó. Carne de vaca para cozer. Carne de frango. 2 pedaços de carne de frango. Um pedaço de carne de vaca. E vou usar as carnes de porco aqui, ó. Carne de porco. Mais um pedaço aqui de carne de porco. Orelha, pé e rabo de porco. Também 3 cenouras, 2 batatas doces, 1 cebola, 4 batatas grandes, uma couve aqui, couve lombarda, mas pode ser aquela couve portuguesa ou couve mineira, como chama aí no Brasil. E vou usar aqui 3 folhas de louro e alguns cravinhos, só para dar gosto na água do cozimento. Vou fazer o meu na panela de pressão. Aqui eu tenho uma panela de pressão com água fervendo. Eu vou colocar primeiro a minha carne de vaca e as minhas carnes de porco aqui nessa panela. A orelha, o pé, o outro pé, o rabo. Vou deixar ali na bacia só o frango. Vou deixar essas carnes cozinhar aqui na pressão por uma meia hora. Eu vou colocar aqui uma cebola inteira, só cortada no meio. Eu coloquei aqui na minha panela de pressão junto com as carnes, uma linguiça só para dar gosto. As outras eu vou cozinhar junto com o frango depois. Eu colocar aqui também agora as 3 folhinhas de louro. Vou colocar aqui os meus cravinhos. Aqui também um caldinho de legume, vou colocar junto com as minhas carnes para cozinhar. Vou colocar aqui o meu caldinho de legumes. Quando eu abrir a panela para ver se as carnes estão cozidas, 40 minutos, depois que pegar a pressão eu vou cozinhar ela por 40 minutos. E vou abrir a panela e ver. As carnes que estiverem já cozidas eu vou tirar. E as que não tiverem ainda, que forem mais duras, vai ficar mais um pouco. Quando eu abrir eu provo, ver se tá bom o sal, se precisa de mais algum caldinho. Agora eu vou tapar a panela. Cortei os legumes e as verduras tudo em pedaços grandes, ó. A couve eu cortei em 4. As batatas eu cortei elas só ao meio. Cortei cada batata ao meio. As batatas doces eu cortei em rodelas grandes e as cenouras eu cortei ao meio, depois cortei ao meio de novo. Dividi elas assim no meio e depois cortei assim no meio. Todos os legumes já estão cortadinhos em pedaços grandes. Os enchidos eu vou furar aqui, ó, a alheira, furar ela toda, ó, com um palitinho de dente, para ela não estourar quando cozer. E mesmo assim, às vezes ainda acontece de estourar, mesmo você furando toda ela, às vezes ainda acontece dela estourar. Não tem problema se estourar, mas é bom furar bem para ver se estourar o mínimo possível. Furar também todos os outros enchidos. Quarenta minutos depois,
Eu destapei a minha panela e as minhas carnes já estão todas cozidas. Agora eu vou tirar elas, vou colocar aqui, tirar todas as carnes, colocar aqui nessa bacia, estão todas cozidas. E vou colocar o frango e os enchidos para cozinhar. Tirei todas as minhas carnes, aqui tá a carne de vaca e as carnes de porco, a orelha, o pé, o rabo do porco. E agora naquela mesma água eu vou cozinhar agora as minhas linguiças e o frango. A panela com a água fervendo, vou colocar aqui a minha linguiça de carne. Vou colocar aqui o meu chouriço mouro. Vou colocar também aqui o meu chouriço de sangue. E vou colocar aqui a minha alheira. Quem quiser pode fazer com farinheira. Porque eu não gosto de farinheira, então eu resolvi usar alheira. E por último eu vou colocar aqui o meu frango. Com sobrecoxa de frango, que aqui em Portugal eles chamam de pernas de frango. Para a panela e deixar cozinhar mais ou menos por uns 15 minutinhos no máximo. Cozinha lá os meus enchidos, eu vou cortar aqui as minhas carnes que já estão cozidas. Meus enchidos estão a cozer lá na panela, estão cozinhando. Por enquanto eu já cortei as carnes que estão cozidas. Preparando agora o meu arroz para comer com o cozido, porque esse prato é servido com arroz branco e feijão branco. Quem quiser fazer o arroz com o caldo do cozimento do cozido, pode fazer. Eu não vou fazer porque eu não gosto de fazer o arroz com o caldo do cozimento do cozido. Acho que fica tudo com o mesmo gosto. Então eu vou fazer o arroz com água mesmo, normal, água quente e caldo para o arroz. E 2 xícaras de arroz, 2 copinhos medida que vem aqui na minha panela de arroz. Vou colocar um tabletinho de caldo para arroz e vou colocar 4 medidinhas dessa daqui de água quente. Já fritei o alho aí no azeite, já coloquei o arroz e agora o tabletinho de caldo para arroz e agora eu vou colocar a água quente. Para cada medida de arroz é 2 medidas de água. Como tem 2 medidas de arroz, então são 4 de água. Esse barulho que vocês estão ouvindo é da minha panela de pressão que está cozinhando lá as minhas linguiças. Agora eu vou tapar a panela de arroz e vou deixar o arroz cozer por 15 minutos. Minhas linguiças e meus frangos já cozidinhos. Por fim, vou cozinhar aqui os meus legumes, as batatas, as cenouras, a batata doce e a minha couve aqui nessa mesma água em que eu tirei agora as linguiças e o frango.
E o meu cozido à portuguesa está pronto. Aqui nesse refratário eu cortei todas as carnes de porco, as de boi, as linguiças, o frango e coloquei tudo mais ou menos separadinho. Coloquei aqui também os legumes e a verdura separado, feijão e o arroz, cada um se serve do que quiser. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo.